Em um povoado da África encontramos as origens do povo Huese, um tipo de civilização que dizem ser meio humanos e meio deuses. Os Huese são universalmente descritos como extraordinários em aparência e comportamento, o que levou à especulação de que realmente eram visitantes de outro planeta misturados com seres humanos. Fique conosco e descubra mais este incrível mistério. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam muito bem-vindos ao canal Incrível História. Esta curiosa história tem origem às margens do rio Nilo, desde o Egito até Ruanda e arredores da África. Se diz que esta civilização chamada de Huese descende diretamente dos povos que foram os fundadores do Egito. Como já dito no início do vídeo, este povoado surgiu do casamento de um deus e um ser humano. A origem da realeza em Ruanda refere-se a dois fundadores sucessivos, que são Kigua e Gihanga. Kigua, também chamado de Sabizezi. Kigua é descendente de Nekuba, também conhecido como Xerezo. A cultura oral da região diz que Kigua caiu do céu e habitou nas terras de Ruanda. Algo muito curioso que encontramos quando estudamos a respeito dos deuses que visitaram o povo africano é um nome muito semelhante a um adjetivo que é relacionado ao deus dos hebreus. Se você estudar as línguas de todas as nações africanas, encontrará nas línguas palavras que são semelhantes às palavras orientais, do Oriente Médio, e até mesmo aos nativos americanos. Em uma entrevista para David Icke, um xamã Zulu, credo mútuo, fez uma revelação que te deixará perplexo. Ele disse que os povos Hutus, e os povos Tutsis, de Ruanda, chamam os deuses de Imanogela. Este termo é traduzível em Emesa, língua matriz suméria acadiana. Sabendo que a letra O e a letra J não existem na língua suméria, o termo ruandês Imanogela será escrito desta forma. In, que significa vento, tempestade, nuvens. An, que significa o céu. U, que significa veneno. Eu, ou il, que significa transportar, elevado, ser alto. A, que significa força, ou poder. Ou seja, Imanoelá, que literalmente significa os das nuvens do céu que envenenam e transportam poder. Ele também disse que essas criaturas estão associadas a certas estrelas no céu, e uma dessas estrelas é um grande grupo de estrelas que faz parte da Via Láctea, que o povo Zulu chama de Njiabi, o que significa a grande serpente. Esta palavra que entre o povo andês Hutu e o povo Atutsi é muito semelhante à palavra hebraica Emanuel, que significa o Senhor está conosco. Será que esta história africana não seria uma forma diferente de contarmos as histórias dos anjos que se rebelaram contra o Deus do povo hebreu? Os anjos que se relacionaram com mulheres humanas e geraram gigantes na terra. A história bíblica que conta sobre os Néfris, os quais foram gerados através da relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O povo de Ruanda, o povo Tu, assim como o povo Tutsi, declaram, e não são os únicos na África que o declaram, que seus ancestrais realmente são os mais velhos da terra, e que eram uma raça de seres que eles chamavam de Manuela. E algumas tribos na África Ocidental, como o povo Bambara, também dizem a mesma coisa. Eles dizem que veio do céu muitas gerações atrás, uma raça de criaturas altamente avançadas e temíveis que se pareciam com homens, e eles os chamaram de Zixizi. A palavra Zixizi significa as criaturas que mergulham, ou as criaturas que flutuam, que podem descer do céu pairando, ou deslizando pela água. Muitos já ouviram falar do povo Dogon, na África Ocidental, que afirma que a cultura foi dada a eles pelos seres em questão, mas o povo Dogon é apenas um entre muitos povos na África que afirmam que sua tribo ou a linha real foi fundada pela raça sobrenatural de criaturas que vieram do céu. O povo Zulu, famoso como o povo guerreiro, ao qual pertencia o rei Shaka Zulu, no século passado tem um significado que não é muito falado fora da África. Quando você pergunta a um antropólogo sul-africano branco o que significa o nome Zulu, ele dirá que significa o céu, e portanto, os Zulus se autodenominam o povo do céu. Isso é uma meia-verdade para o povo Zulu. Na língua Zulu,
O nome do céu, céu azul, é Sibacabaka. Já o nome para espaço interplanetário, no entanto, é Izulu, IV do Zulu, que significa espaço interplanetário. Este nome também tem a ver com teletransporte. A palavra Zulu para viagens aleatórias, como nômade ou cigano, é Izula. Você pode ver que o povo Zulu na África do Sul sabia que você pode viajar pelo espaço, não pelo céu como um pássaro, mas que você pode viajar pelo espaço. E os Zulus afirmam que muitos e milhares de anos atrás, veio uma raça de pessoas do céu, pessoas que podiam mudar de forma como quisessem. Nas tradições orais Zulus, conta-se histórias das pessoas que casaram suas filhas com viajantes, e que deram à luz a uma raça dominante de reis e chefes tribais. Muitos estudiosos modernos acreditam que os povos africanos Ruwezi chegaram pela primeira vez ao oeste de Uganda por volta de 500 anos depois de Cristo. Eles teriam migrado do norte do rio Nilo e trouxeram com eles estruturas sociais mais organizadas e reinos estabelecidos na África Oriental. As descrições tradicionais dos Ruwezi são de um povo que era notavelmente alto, com pele marrom escura. Isso não parece muito excepcional para os povos na África, mas essas descrições físicas são acopladas a contos de suas habilidades sobrenaturais, incluindo a habilidade de teletransporte, e o poder da telecinesia, que seria o poder de movimentar objetos sem usar a força física. E o mais incrível é que a cultura oral dos povos antigos da África afirmam que uma das coisas que foram citadas como evidência de que os Ruwezi possuíam habilidades sobre-humanas é a construção das grandes pirâmides no Egito. Elas foram construídas com blocos de rocha de 2,5 a 80 toneladas, que foram transportados a uma distância enorme de seu território no Sudão do Sul até o Cairo. Explicações mais tradicionais para a construção das famosas pirâmides do Egito são o uso de trabalho escravo, tanto por israelitas cativos ou locais, ou uma força de trabalho de milhares de pessoas. Mas os defensores da teoria de que os povos africanos Ruwezi eram seres sobrenaturais, acreditam que os blocos não foram arrastados para sua localização por centenas de quilômetros por homens, mas movidos para o lugar telecineticamente. Eles também acreditam que os blocos não foram extraídos e ciselados com ferramentas básicas, mas foram facilmente cortados em suas formas precisas usando algum tipo de tecnologia avançada, ou mágica disponível para os Ruwezi que não é mais conhecida. Se essa teoria for verdadeira, pode ser uma evidência de que a teoria que os Ruwezi se originou no Egito é verdadeira. Segundo as pesquisas de Gakondo, um escritor africano que acredita firmemente que os Ruwezi eram sobrenaturais, acredita que as teorias mais tradicionais sobre a construção das pirâmides são o resultado de preconceitos com os antigos povos africanos. Ele argumenta que os arqueólogos que acreditam que as pirâmides foram feitas com ferramentas primitivas, simplesmente não estão dispostos a pensar nos povos antigos como inteligentes ou tecnologicamente avançados. Ele acredita que eles atribuem um feito extraordinário ao trabalho manual porque valida sua ideia de que as civilizações anteriores eram primitivas, e que nossos ancestrais eram menos inteligentes do que somos hoje. Se isso não fosse evidência potencial suficiente de que os Ruwezi eram sobrenaturais, as lendas orais também afirmam que eles possuíam os poderes de telepatia, e pelo menos alguma habilidade de teletransporte. Junto com o teletransporte, muitos contos populares descrevem os Ruwezi viajando pelo ar por levitação. Disse que eles transmitiram o conhecimento dessa habilidade mística, e o povo Gizaka, em Ruanda e Karagwe afirmam ter mantido e usado essa habilidade secreta até os anos 1980. Dizem que o conhecimento foi perdido quando o cristianismo chegou à região, e a habilidade foi rotulada como feitiçaria, e as pessoas que tinham algum conhecimento ou usaram foram perseguidas. Eles afirmam que as últimas pessoas que poderiam praticar a habilidade sagrada, transmitida por gerações desde que lhes foi ensinada pelos Ruwezi, foram mortas em 1994 no genocídio de Ruanda e o antigo e místico talento morreu com eles. Lendas dentro da cultura Ankole afirmam que os Ruwezi desaparecidos ainda podem ser ouvidos hoje, pois vivem suas vidas cotidianas longe da vista dos mortais. Mas com tantas alegações e lendas extraordinárias em torno dos Ruwezi, e seu misterioso e repentino desaparecimento do registro, não é surpreendente que tenham atraído um grupo bastante zeloso de seguidores.
O povo Sukuma da região dos Grandes Lagos Africanos descreve os seguidores do culto Ruese como o Balogi, que se traduz como bruxas, e eles são cercados por rumores e especulações. Eles são associados ao forte uso de magia negra, sigilo extremo e itens e símbolos amaldiçoados. Vamos terminar este vídeo narrando uma parte da entrevista com o xamã Zulu, entrevistado por David Icke quando fala sobre as origens do povo africano Ruese. Nosso povo acredita, Senhor, que nós, o povo desta terra, não somos mestres de nossas próprias vidas, realmente, embora sejamos feitos para pensar que o somos. Nosso povo diz, negros de todas as tribos, todos os iniciados, todos os xamãs de toda a África, quando conseguem confiar em você e compartilhar seus segredos mais profundos, eles dizem que entre os Imanogela, existe os Imbulus. E há outro nome pelo qual essas criaturas Imbulus são conhecidas. Esse nome é Chitauli. Agora, a palavra Chitauli significa os ditadores, aqueles que nos dizem a lei. Ou seja, aqueles que nos dizem em segredo o que devemos fazer. Agora, é dito que esses Chitauli fizeram várias coisas conosco quando vieram a este planeta. Por favor, me perdoe, mas devo compartilhar essa história com você. É uma das histórias mais estranhas que você encontra em toda a África, em sociedades secretas xamânicas, e em outros lugares onde o remanescente de nosso antigo conhecimento e sabedoria ainda são preservados. É que, originalmente, a Terra era coberta por um manto muito espesso de névoa, que as pessoas não podiam realmente ver o Sol no céu, exceto como uma luz ágil. E eles também viram a Lua à noite como uma garra suave de luz no céu, porque havia uma névoa pesada. E a chuva estava sempre caindo em uma garoa constante. Não houve trovão, no entanto. Não houve tempestades. O mundo estava densamente coberto por grandes florestas, grandes selvas e as pessoas viviam em paz na terra naquela época. As pessoas eram felizes e dizem que, naquela época, nós, seres humanos, não tínhamos o poder da palavra. Só fazíamos sons engraçados, como macacos e babuínos felizes, mas não tínhamos a linguagem que temos agora. E, nesses séculos, as pessoas falavam umas com as outras por meio de suas mentes. Um homem poderia ligar para sua esposa pensando nela, pensando no formato de seu rosto, no cheiro de seu corpo e na sensação do cabelo como uma mulher. Que um caçador saísse para o mato e chamasse os animais, e os animais escolhessem um deles que estivesse velho e cansado, e esse animal se oferecesse ao caçador para que ele o matasse rapidamente e levasse como carne para sua caverna. Não houve violência contra os animais. Não havia violência contra a natureza por parte dos seres humanos naquela época. O homem costumava pedir comida à natureza. Ele costumava vir a uma árvore e pensar em frutas, e a árvore deixava alguns de seus frutos caírem no chão, e o homem os pegava. E então é dito, no entanto, que quando os Chitauli vieram para a terra, eles chegaram em terríveis embarcações que voavam pelo ar, embarcações que tinham a forma de grandes tigelas e que faziam um barulho terrível e um fogo terrível no céu. E o Chitauli disse aos seres humanos, a quem eles reuniram à força com chicotes de relâmpagos, que eles eram grandes deuses do céu e que a partir de agora eles receberiam uma série de grandes presentes do Deus. Esses chamados deuses, que eram como seres humanos, mas muito altos, com uma longa cauda e com terríveis olhos ardentes. Alguns deles tinham 2 olhos amarelos, olhos brilhantes. Alguns tinham 3 olhos, sendo o olho redondo e vermelho no centro da testa. Essas criaturas então tiraram os grandes poderes que os seres humanos tinham, o poder de falar apenas com a mente, o poder de mover objetos apenas com a mente, o poder de ver o futuro e seu passado e o poder de viajar, espiritualmente, para mundos diferentes. Todos esses grandes poderes que os Chitauli tiraram dos seres humanos e deram aos seres humanos um novo poder, agora, o poder da palavra. Mas os seres humanos descobriram, para seu horror, que o poder da palavra dividia os seres humanos, em vez de uni-los, porque os Chitauli astuciosamente criaram línguas diferentes e causaram uma grande briga entre as pessoas. Além disso, os Chitauli fizeram algo que nunca foi feito antes. Deram aos seres humanos pessoas para governá-los e disseram, estes são os seus reis, estes são os seus chefes.
Chegamos ao final deste vídeo, mas antes de você ir, queremos pedir sua ajuda. Se vocês não forem inscritos aqui no canal, nós aqui do Incrível História agradecemos se puderem se inscrever, para que consigamos alcançar as exigências do YouTube para que possamos conseguir recursos para fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Como este vídeo foi baseado na cultura oral dos povos antigos africanos, e não em evidências materiais, deixaremos na descrição links contendo na íntegra os artigos que foram usados para a criação deste vídeo. A todos um grande abraço! E até o próximo vídeo!